Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre perfil e posições e posturas e backgrounds importantes, né, para orientadores orientar alunos no sentido de formá-los como cientista, né? Então, orientação necessária para a formação de cientistas. Já comentei em outro vídeo, não é? Sobre o perfil do aluno necessário para isso. E agora, então, a gente vai falar dessas características em relação aos orientadores, tá? Eu anotei aqui vários pontos que eu vou seguir, né? E vou tentar rapidamente resumir cada um deles, para que não fique tão longo o vídeo, né? É difícil tratar assuntos mais sérios assim, com pouca profundidade ou com poucos detalhes, mas mesmo assim eu vou dar uns flashes desses pontos, né? O referencial que a gente tem para dizer o que é necessário, o que não é necessário, por que a orientação tem que ser assim, não assado, é uma leitura de trás para frente, né? O que é ciência, o que a diferencia da pesquisa, o que é ser cientista, ou seja, que vai produzir essa ciência, e conhecendo isso, o que seria então necessário para chegar naquilo, tá? Sem essa leitura de trás para frente, sem conhecer onde a gente quer chegar, fica difícil analisar ou até julgar, né, cada proposta sobre a posição dos orientadores. Então, a gente parte disso, né? Então, é um caminho da ciência à formação, ok? E eu vou então falar já dessas formações. Outra coisa, é importante lembrar que é um conjunto, né? Não é só o orientador e não é só o aluno. Ambos fazem parte desse sistema, portanto, se um dos dois falha, o processo não vai dar bem, ou seja, não tem milagre. Não tem milagre, né? O orientador que quer orientar e o aluno que não quer aprender, não vai funcionar. O orientador que não quer orientar, o aluno que quer aprender, também não vai funcionar. Então, isso deixe claro, certo? Outra coisa é a seguinte, em geral, os orientadores eles fazem as coisas dentro da história deles, eles vão fazendo meio que por ensaio e erro. Nós não temos aqui no Brasil uma tradição de escolas para formar formadores, né? Tá, eu montei o Instituto GEVEC exatamente pensando nisso, pensando em colaborar nisso, mas tem algumas outras iniciativas, né? Lá em São Carlos, né, com o Zucoloto, tem outros lugares que tem algumas iniciativas assim, tentando aprimorar essas formações, algumas universidades, inclusive, investindo nisso, mas não é ainda uma coisa muito sólida dentro do Brasil, não é? O que nós temos em outros países, isso é um pouco melhor, tá? Então, lógico, os nossos orientadores, eles também têm uma série de problemas e eles são produtos dessa história, tá? Como também os nossos alunos são produtos dessas histórias, dependendo do grau de educação que eles tiveram prévia, que também muitas vezes não é culpa deles, tá? A questão não é pensar em culpa, nada disso, é em como melhorar o sistema, ok? Os orientadores são exemplos, lembrem sempre disso. Você, como orientador, é um exemplo para o aluno que está com você, seja aluno, aluna, eu falo aluno no sentido genérico, né? Então, veja, você tem que estar ligado que você não está só ali, vou orientar, não, ele está olhando você, ele está vendo você, as coisas como acontecem, como é a rotina do seu laboratório, e com isso pega-se coisas boas e pega-se coisas ruins, então tem que prestar atenção nisso também, tá? Um ponto importante, que ainda não entrei nos itens, mas é só uma prévia, né? É a motivação. Eu quero falar com orientadores onde a motivação deles para orientar não é alimentar o currículo Lattes. Não é bater no peito e dizer, olha, eu orientei 150 pós-graduandos no mestrado e doutorado, eu orientei 200, eu orientei... Não, não é isso. É aquele que ele quer orientar, porque ele entende que ele tem coisa para passar importante. Isso não pode morrer com ele não pode levar para o túmulo. Então ele quer passar para outras pessoas e essas pessoas não vão pegar aquilo e reproduzir, elas vão pegar aquilo, vão muitas vezes acrescentar coisas, modificar. Às vezes o produto pode ficar pior, mas muitas vezes o produto pode ficar melhor, né? O fato é que você está deixando história, você está deixando caminhos,
Tá? Então, essa é a motivação para orientar. Muitos orientam porque conta pontos, se não tiver orientação vai ser difícil preencher o relatório. Com esses não adianta. Eu quero para aqueles que estão realmente querendo formar pessoas, tá? Porque tem coisas importantes que não podem parar, não podem morrer. E todos nós vamos morrer um dia. Portanto, né, a coisa tem que andar. Como corrida de bastão. Você corre os seus 100 metros, passa o bastão, o outro corre os 100 metros dele, e assim vai a história. Okay? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que você deve gostar de ensinar. Porque orientar é um processo de ensino-aprendizagem. Né? E nesse processo, quem não gosta de ensinar não vai se dar bem. Então é meio incoerente o indivíduo falar que gosta de pesquisa e enche de aluno no laboratório dele e diz que não gosta de dar aula. Ou ele usa os alunos como escravos, né? Está lá para trabalhar para ele, pode não ser escravidão, mas está lá para trabalhar para ele como mão de obra, mais adequado do que escravo, tá? Ou então ele tem alguma coisa, ele não entendeu ainda que ele está ensinando aqui, está ensinando lá na sala de aula, tá? Mas enfim, gostar de ensinar, isso é um ponto importante. Pense, né? Nisso daí. Não é ter gente para fazer pesquisa, vamos fazer pesquisa junto. Pesquisa eu gosto de ensinar, o resto eu não gosto de ensinar. Meio estranho, tá? Porque dentro da pesquisa, você está trabalhando numa coisa mais pontual e tem toda uma área que você conhece, né? E que você pode muito bem, né, ensinar. Garanto que quando convidam para dar palestra, as pessoas vão. Porque, vou dar palestra. Tá bom, e dar aula é o seu ganha-pão também. Então não tem jeito, né? Então vamos lá. Um segundo ponto. Pensa o seguinte, nem todo aluno que chega tem que prosseguir ou tem que ficar. Às vezes, né, é melhor você dar um outro caminho para o aluno, ajudá-lo a encontrar um outro caminho, até isso também, do que conduzi-lo para o lado da ciência. Às vezes, conversando com ele, você percebe que a preocupação dele é outra, ele está meio enganado sobre ciência. Então não adianta você pegar. Tá? Você sente que ele está perdido e que conhecer ciência pode ser importante, ok, tudo bem. Mas perceba que, né, às vezes, o caminho é realmente mostrar, olha, eu acho que vocês pensam em fazer tal coisa, sabe, tem que seguir esse caminho, às vezes entrar numa empresa, não como cientista, mas como um especialista da sua área, não é? Ou como um médico mesmo, você pega um médico, né? Olha, talvez, né, você percebe que não tem muito jeito ali, ou de alguma forma, ou pelas motivações que ele coloca, ele está equivocado, né? Fala, faça clínica, faça isso, faça aquilo, trabalhe com laboratórios de farmacêuticos, coisa e tal, enfim. Dar um outro direcionamento também é uma parte importante. Tá? Agora, você sente que o aluno está motivado, que ele quer, que está dentro do que você imagina, né, do caminho para a ciência, para a pesquisa e ciência, então, ok, vamos tentar ajudar esse aluno da melhor forma possível, tá ok? Então, é isso daí. Um terceiro item. Lembra que a orientação envolve dois tipos de conhecimento. Um conhecimento da especialidade mais específico, ele tem que dominar aquela especialidade, com o tempo isso vai melhorando e tal, mas ele também tem que conhecer a base teórica do processo. Ele tem que conhecer o sistema no qual ele está envolvido. Ele tem que conhecer os processos envolvidos entre o sistema específico de ciência e a sociedade. Então ele tem que conhecer muito mais coisas. E não adianta ele simplesmente conhecer ao longo da vida, certo? Tem uma série de coisas, inclusive literatura a respeito. Ele tem que se entrosar, ele tem que dominar o sistema macro no qual ele está, né? E também conhecer a especialidade. E o orientador, então, tem que estar preparado para isso, né? Esse é um outro ponto importante. Então, lembra, conhecer a parte específica, conhecer a parte ampla, as duas são necessárias. Só a específica vira um técnico especializado que, quando entrar no sistema mesmo, vai ter falhas em vários momentos por não conhecer a estrutura geral de todo o sistema de produção do conhecimento, né, no qual a comunidade científica está envolvida. Okay?
Os detalhes técnicos, agora não estou falando só da especialidade, estou falando dos detalhes técnicos. Operacionalizar ali algo num aparelho, né? Em alguma coisa assim, coletar os dados, até detalhes técnicos, até de estatística que seja, ou até um planejamento de estudo, que já é uma coisa um pouco mais elaborada. Nesses pontos, né, que você está envolvido, esses detalhes técnicos, ele é a parte mais fácil. Esses detalhes são fáceis de serem aprendidos. Tá? O mais difícil é entender o que está por trás disso, que até fez o indivíduo agir com aqueles detalhes técnicos. Então, isso precisa ser também muito bem percebido, porque senão nós vamos formar técnicos especializados e não cientistas. Cientista envolve uma série de outras coisas. Okay? Outro ponto importante, que antigamente era muito mais restrito, é o seguinte: tudo que é informação que você tem, caminhos de informação, sites interessantes que você viu, disponibiliza para o seu aluno. Disponibiliza para eles, para o seu grupo que você orienta. Eles, não é só você pegar a informação e passar a informação para eles. Disponibiliza o material, né? Não precisa, se for livro, não precisa emprestar, se não gostar de emprestar, não precisa dar, mas deixa aqui o livro, mas vocês vão ler aqui, ou se quiser emprestar, empresta, ou se possível, dá referência, o aluno compra, porque é importante ao longo da formação do aluno que ele não só leia os materiais, mas que ele tenha os materiais, porque o material que você lê hoje, se você lê daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, é um outro material. Muita coisa que você não estava maduro para perceber, né? Você não percebeu, coisas que você, com a tua maturidade, você percebeu de um jeito, mais tarde você pode perceber de outro jeito. Então, as releituras são sempre importantes, certo? Isso vale para aula, vale para curso, vale para qualquer literatura, né? Porque senão nós temos que assumir que o que nós sabemos hoje, nós saberemos daqui a 10 anos, portanto, a nossa impressão será sempre a mesma, o que não é verdade. Tá? Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto, reforçando algumas coisas que eu já falei. Lembre-se, o orientador não é aquele que sabe tudo. O orientador é aquele que tem uma visão mais ampla do sistema. Por isso ele orienta. Então, pensa o seguinte, imagina um barco com uma vela antiga, aquelas coisas de pirata lá atrás, né? Contra as fotos e as figuras que a gente vê, né? Tinha um mastro, mestre, assim, uma caixinha lá em cima e ficava alguém com uma luneta olhando as coisas. Ele tinha uma visão ampla para avisar, ó, terra à vista, isso, aquilo, não sei o que lá e tal. Então, ele fazia isso. Lógico que ele não domina tudo. Ele domina aquilo, né? Então, ao ter a visão ampla do sistema, você tem que estar no lugar certo, na posição certa. No caso da orientação, a experiência, o número de anos vivido, né? O quanto já estudou um assunto, te permite a ver o assunto com outros ângulos. Veja a questão que eu falei da leitura, né? Que você lê hoje e lê daqui a 10 anos. Então é óbvio que tudo isso te dá uma visão maior do sistema e que te coloca na posição de orientador, certo? Porque senão, se fosse só fazer a pesquisa, né, não precisava, era muito fácil. O aluno com um livro e disponibilidade de equipamentos e materiais, ele faria o processo, mas não é isso. Não é? Então, você não é o sabe tudo, né? Mas você tem que mostrar caminhos, certo? Então você tem que dizer, olha, vá por aqui, vá por ali, né? Você disponibiliza os seus conhecimentos, os seus materiais e vá mostrando caminhos. Você não tem que saber tudo, lembra disso, tá? Antigamente tinha uma coisa que era assim, né? Os livros eram caros, principalmente os livros importados, livros grossos assim, eram caros, e você estava numa certa disciplina dando aula, então o orientador, como tinha um emprego, ele conseguia às vezes comprar um livro desse, ou retirar um livro desse da biblioteca, que até ele podia ficar 1 ano inteiro com o livro com ele, porque ele estava usando na disciplina, e esse livro era com ele. Então ele estudava lá e passava do jeito dele lá na sala de aula. Mas os alunos não tinham acesso àquele material, era só o que ele estava passando. Hoje o acesso à informação, felizmente, está muito mais aberto.
ótimo isso, né? E as pessoas então têm mais acesso a isso. É fácil uma pessoa comprar um livro hoje, né? É fácil ela acessar um site ou uma coisa assim, materiais. Então, como tudo isso está muito mais disponível hoje, né? Passe esse material, passe isso daí para as pessoas, né? Porque você tem que manter isso. Antigamente tinha uma guerrinha de poder assim. O cara conseguiu um livro muito bom, ele escondia dos colegas, dos próprios colegas professores, muitas vezes. Escondia, porque se ele descobrir isso aqui, acabou comigo. Como acabou com você? Você é maior que o livro. Você é maior que o material que você tem. Né? Mas tinha essa coisa que corria em alguns departamentos, pelo menos em alguns meios que eu vivi por aí. Né? Não estou dizendo que é uma coisa generalizada, mas tinha muito disso. Hoje isso acabou, felizmente, e a gente não pode manter uma postura que seja desse tipo dentro do nosso grupo de estudos, onde a nossa função é realmente formar essas pessoas, né? Formá-los adequadamente. Tá? Outro ponto, não concorra com a internet. Primeiro, você é melhor que a internet. Em termos de formação de aluno, você é melhor que a internet. Você tem menos informações que a internet. Você não vai concorrer em termos de volume de informação. Mas você tem que ensinar o seu aluno como trabalhar com a internet. Porque senão ele vai pegar besteira. Ele vai achar que está no caminho certo e não está. Então, muitas vezes você tem que ensiná-lo a usar a internet. Como? Quais os melhores setores? Como saber se isso está adequado ou não está? Não é? Então, isso são coisas que fazem parte também de você se posicionar. Tá? Não queira ser o referencial inigualável, que isso daí não vai dar certo. Tá? Então, ensine seu aluno a usar a diversidade de conhecimento que tem hoje, que isso é muito mais difícil. Vou dar um exemplo mais pontual dentro da escolha de revistas, né? Que é o seguinte: é muito mais fácil você acertar escolhendo uma revista dentro da base de dados Web of Science do que no Scopus. Porque as melhores estão lá no Web of Science. Todas ou quase todas essas melhores estão também no Scopus. Só que, além disso, existe uma série de outras a mais no Scopus. E se a pessoa não souber exatamente como escolher, ela tem mais dificuldade de achar uma revista boa no Scopus do que no Web of Science. Pensa nisso, tá? Outra coisa que cada vez a gente tem que se preocupar mais, né? Durante a minha carreira ninguém me chamou de tio. Nunca orientei sobrinho, nada, então ninguém me chamou de tio. Mas eu sei que na cabeça de alguns, às vezes, tem aquele sentimento de o tio, né? Aquela coisa de escola que vem lá de trás, né? O ensino primário, não sei o quê, o Fundamental 1, né? E chama de tio, chama de tia e tal, e não é bem assim. Então nós vamos pensar o seguinte: se orientando não é teu filho, não é teu sobrinho, eu vou falar uma coisa pesada, não é teu amigo. Ele pode vir a ser um amigo, não tem problema nenhum. Eu tive grandes amigos que foram meus alunos, tá? Tem uns que hoje são professores e são bons amigos meus. Mas, ali dentro do ambiente de laboratório, você não é o amigo dele. Você, o que você espera? O que ele espera de você? Que você o ajude a ser um cientista de bom nível. É isso que ele quer, tá? Isso significa que é um trabalho profissional. Você está lá como educador e como formador. Você não está lá como uma pessoa qualquer que é boazinha. Não, não. Eu acho que ser educado, fazer o bem, estabelecer um ambiente de bom convívio, de amizade, mas não aquela amizade que, né, a gente tem em qualquer lugar por aí, com as pessoas mais próximas e tal, e que aí vira amigo e começa a virar aquela coisa de eu sou mais amigo desse do que daquele. Não, isso não. Estou dizendo uma amizade profissional que você precisa ter com as pessoas. Fora dali, eventualmente as pessoas conseguem se encontrar, quantas e quantas vezes a gente não saía, comer alguma coisa fora, tomar uma cerveja, um vinho fora, né? E estabelecia, fazer churrasco, tudo isso tem. Mas não é esse o ponto mais forte da sua orientação.
tem que deixar claro isso, né? Porque senão nós estamos misturando as coisas, os alunos misturam, acham que você é um cara legal, você é uma pessoa, um uma orientadora excelente, puxa vida, tu vai na casa dela, tem piscina, tem isso, tem aquilo, na minha não tem, nunca fui chegado em piscina, mas assim, só para mostrar que existe, né, essa coisa assim de confundir isso daí. E isso dá problema, porque a hora que você faz uma correção que tem que ser corrigida, muitas vezes choca as pessoas. Isso foi uma experiência pessoal minha. Eu era tão amigo, então tudo junto, que quando eu fazia exigências que precisavam para o projeto, não, isso aqui não pode, de jeito nenhum, não pode fazer assim. Isso, assim, falando sério. Tá brigando, ninguém tá brigando. Para que eu vou brigar com um aluno? Né? Mas falando sério, não tem por que falar, olha isso aqui, você não tem que fazer assim, tá vendo? Oi. Não é isso, não é isso. Tá? As pessoas são gente, são pessoas adultas, são pessoas que dá para você conversar. Você imagina isso, né? E você faz correção, só que como tem todo aquele laço, muitas pessoas podem confundir as coisas. Mas ele falou isso e um pouquinho, achava que ele era meu amigo. Como assim? Ele está sendo seu amigo. Então, pense bem nisso daí, certo? E mesmo que a pessoa com quem você seja orientado, seja seu filho, seja sua filha, seu sobrinho, sobrinha, seja quem for, algum parente, né? Mesmo que seja isso, lá dentro trate-o profissionalmente, tá? Não tem saída. Porque senão então é melhor você não pegar parente para orientar, já para evitar problema, tá? Uma outra coisa que está ligada a essa questão de relação com os alunos é não crie subgrupos VIP dentro do grupo dos seus orientantes. Tem sempre aquele que é mais tímido, às vezes aquele que é mais rico, que é mais pobre, você opta por um dos lados. Tem aquele que até trabalha melhor, ele faz mais perguntas, ele parece mais motivado. Então esse daqui vira o queridinho, aí ele começa a virar. Vocês sabem que existem essas coisas, e isso não pode atrapalhar a orientação. É óbvio que eu também tive isso na minha carreira, né, como orientador. Fiz errado. Isso eu estou falando hoje é porque eu vi o erro. Então, às vezes a gente acaba se apegando mais a algumas pessoas do que com outras. Isso é muito ruim com as outras, certo? E os alunos percebem isso e usam isso entre eles, até com disputas de poder. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Tudo que eu estou falando aqui é produto de coisas que eu acertei e coisas que eu errei. Não sou o santo da história, não, deixe bem claro isso, tá? Porque senão as pessoas confundem, né? Falam, nossa, o cara fez tudo isso. Fala, olha, se eu tivesse feito, estaria mais feliz ainda, mas não dá. Você vai aprendendo, tá certo? E agora, você aprende algumas coisas, você passa para as pessoas na expectativa de que elas possam, quem sabe, ter um caminho melhor que o seu. Essa é a alternativa, tá? Aliás, a motivação para se orientar é exatamente essa, né? Criar pessoas que sejam melhor do que a gente. Então, cuidado com esses subgrupos VIP que tem por aí. Não discuta opiniões. Separe o que é opinião do que é argumentação. Se há alguma discussão sobre algum ponto, fala, então agora vamos ver os fundamentos. Por que você está dizendo isso? O que te leva e o que te faz defender tal ideia? Não, é que eu acho assim, porque... Não, você acha assim, então eu não vou discutir. Né? E treinar o grupo a não discutir opiniões, ouvir opinião, pensar, ver o que você quer fazer com aquilo, mas não vai discutir. Agora, se o indivíduo realmente quiser discutir, ele vai ter que apresentar os fundamentos com base, não é o eu acho, minha tia falou, vi lá na casa do vizinho, não é isso. Você tem que apresentar fundamentos sólidos, porque o ambiente que vocês estão, dentro do grupo de pesquisa, é um ambiente de ciência. E a ciência não trata de opinião. A ciência trata de conclusões. Tá? E conclusões exigem argumentação. Para eu aceitar uma conclusão, eu tenho que conhecer todo o argumento do autor do trabalho, dos autores do trabalho, para saber se eu aceito ou não. Por isso é que tem lá materiais métricos, tem lá resultados, tem discussão. Tá?
não é só por isso, porque isso dá também uma base para a reprodutibilidade do estudo, mas para o leitor o leitor quer entender, ele quer saber por que eu devo aceitar essa conclusão. Então, o dia a dia do cientista é a argumentação. Opinião, todo mundo pode ter o que quiser sobre qualquer assunto, né? Mas não dá para tratar cientificamente. Senão, você começa a cultivar dentro do seu laboratório pseudocientistas, tá? Que começam a misturar as coisas e vão sair aí falando em nome da ciência, o que na verdade pode não ser ciência, tá? Então é isso. Outra coisa importante, falar e fazer. Seja coerente com o que você fala. Suas ações têm que ser coerentes com as ideias que você divulga e fala. Não adianta falar uma coisa que é fácil falar, só que o seu fazer não se encaixa. As pessoas aprendem, desde as criancinhas até os adultos aprendem. Com as falas, sim, as criancinhas menos com as falas, mas muito mais com as ações. As criancinhas mais com as ações, né? Os adultos aprendem com as falas também, mas com as ações. Quando o aluno vê incoerências, ele fala para eu fazer isso, mas ele está fazendo outra coisa. Ele falou isso, ele fez esse discurso para a gente, mas fez uma sacanagem lá na frente. Então, quando ele começa a perceber isso, a tendência é começar a desacreditar do orientador. E não tem saída. O orientador que quer orientar e o aluno que quer aprender. Para ele querer aprender com aquele orientador, com aquela orientadora, ele tem que fazer o quê? Ele tem que confiar naquele orientador. Então, é isso. Pense nisso daí também. Orientação exige presença. Pode não ser presença física. Hoje está mais fácil falar disso, porque tivemos as duras custas, experiência nesse sentido, né, durante a pandemia. Mas, veja, você tem que estar presente com o seu aluno, com a sua aluna. Por quê? Porque quando ele tem dúvida, ele pergunta e você tem que responder. Como vai responder, a gente vai ver daqui a pouco. Mas tem que responder. Né? Não pode ter aquela história, o orientador foi fazer um pós-doc no exterior, vai ficar 6 meses lá, aí eu estou sem contato com ele, porque eu mando e-mail, ele não responde, eu estou perdido, o que eu faço? Conversa com um colega aqui, com outro lá, cada um dá um palpite, parece aqueles sites de pós-graduando, né? Você faz uma pergunta, todo mundo fala uma experiência, todo mundo querendo ajudar, ninguém está querendo prejudicar, ao contrário, quer ajudar. Só que tem coisas ali que, né, são confusas às vezes, e algumas acertadas, o indivíduo não sabe o que é certo, às vezes a boa ele deixa passar, a ruim ele pega, então isso confunde muitas coisas. Então pensa o seguinte, o orientador tem que estar presente. Se ele está viajando, tem e-mail, então não justifica ele não estar ligado com os alunos. Eu viajava muito, tá? Às vezes mais do que a sanidade permitia, mas eu estava sempre presente. Eu era um dos primeiros, palavras da minha secretária no departamento. Eu era sempre o primeiro, segundo a responder os e-mails da chefia. Vinha qualquer e-mail, já estava, não importa, podia estar no aeroporto, podia estar andando de carro, mas com táxi, eu podia estar no hotel, né? Durante o curso não tinha jeito de responder e-mail, mas nos intervalinhos tinha. Às vezes eu pegava o celular e eu já respondia alguma coisa, tudo que era possível. Tá? Isso é uma questão que dá para fazer com seus alunos, certo? Dá para fazer e você tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque eles não podem ficar largados, certo? Isso não significa ficar dizendo o que eles têm que fazer o tempo inteiro. Não é isso. Daqui a pouco eu vou ver uma questão que vocês vão entender o que eu quero dizer com esse estar presente. Mas não pode largar, tá? Não pode largar. Essa história de o orientador marcou a terceira reunião que eu marco com ele, ele desmarca. Por quê? Porque aparecem coisas mais importantes. Me diga uma coisa, para um orientador, tem coisa mais importante do que ele formar bem o aluno dele? Ele que se propôs a ser orientador, veja, ele não é obrigado a orientar, ele se propôs. Então, temos que pensar nisso também, tá? Foque sempre, né, em mostrar para o aluno os erros e os acertos.
não é só mostrar os acertos, também não é só mostrar os erros. Quando a gente pende muito para um lado, certamente nós estamos prejudicando a formação desse aluno. Só mostrar acertos, você está iludindo o aluno, de que ele é bom e que ele não erra. Só mostrar os erros, você está dizendo que ele não presta, porque não tem nada de bom. Então, né, eu tinha uma tendência a reforçar muitos erros, foi um erro dentro da formação que eu tive, e acabei mudando gradativamente, mas é uma coisa mais difícil, mas você tem que mudar, tá? Então você tem que ficar mostrando, olha, está errado por causa disso, explica, faz ele entender porque está errado, isso é importante que ele entenda, né? E para saber se entendeu, conversando com ele, você vai perceber ou não, né? E o que está certo também. É para elogiar? Elogie. É para dizer que está errado? Diga que está errado, certo? Não é brigar, é corrigir. Porque a pessoa minimamente inteligente, daí para cima, ela, quando percebe o erro, ela vai tentar não incorrer naquele erro novamente. Mas ela tem que perceber que é um erro. Perceber a implicação daquilo, por que aquilo deve ter ocorrido, para ela poder mudar. Tá? Isso é o processo de orientação. Pegar alunos e falar, vai, vamos andando, vamos fazer, estou comprando material para vocês, aqui, ó, chegou aparelho novo para vocês, vamos fazendo. Alguns vão se dar muito bem, porque tem autonomia, alguns vão morrer no meio do caminho, alguns vão sair enganando e na cola de alguém, mas vai conseguir o título. É isso que vai acontecer. Orientar é cuidar dos seus alunos. Tá? Então, pensa nisso. O objetivo é formar alguém melhor do que você. Cuidado que por trás disso pode dar a impressão assim, puxa, então ele tem que seguir os meus caminhos e como ele vai seguir mais, ele vai ser melhor do que eu, porque ele já vai partir de um patamar que eu não tive. Isso é uma realidade, mas é mais do que isso. Ele não tem que ser uma réplica de você, tá? Ele tem que ser melhor do que você. O seu caminho não foi perfeito. Então você tem que tentar evitar os erros que não precisariam mais ser cometidos. Tá? Outros erros vão acontecer, fica tranquilo. E quando acontecer, aprende-se com o erro. Né? Mas ele não é uma réplica de você. Ele é uma pessoa que vai seguir e vai ter os caminhos dele. A tendência dos alunos é quererem deixar a marca deles. Às vezes eles querem fazer isso muito precocemente, mas não tem problema. Eles querem, às vezes, publicar um trabalho só deles. Tem essa coisa, eu sentia muito isso. Né? Eles querem publicar uma coisa, eles querem deixar, olha, eu fiz, eu já não dependo mais, aquela coisa de independência. É bom isso. É bom, porque aquele que não quer desgrudar, não quer cortar o cordão umbilical, mas eu sou lá do grupo, o grupo é importante, porque o grupo é importante, mas a individualidade também é importante. Né? E não é toda pesquisa que você precisa do grupo. Tem pesquisa que não. O grupo seu é a comunidade de especialistas que existe espalhada pelo mundo, que estão investigando aquilo que você está investigando e que estão publicando seus trabalhos que você está lendo e para quem você está publicando trabalhos também. Esse é o seu grupo que você vai levar o resto da vida, o grupo de debate. Né? Então, pensa aí também. Tá? Outra coisa como orientador, o seu mundo vivido não é o mundo do seu aluno. Pega um aluno na graduação, ou até no mestrado, ou no doutorado, você já está lá na frente. A sua história nessa época é bem diferente da dele. Então não pense que a sua história será a dele. A dele é a dele, a sua. Tá? Óbvio que você quer, né, que você quer passar algumas coisas da sua história, mas você tem que olhar bem o quanto aquilo faz sentido. Contar histórias antigas para ele conhecer a história da publicação no Brasil, para ele conhecer a história do sistema de publicação no mundo, para ele conhecer a história da especialidade, como chegaram aqueles primeiros pesquisadores aqui no Brasil, ou como começou essa história no mundo. Assim, conhecer essa história é fundamental. Mas as experiências suas de aluno, né, pode ser bem diferente, porque o mundo mudou. Né? Se eu fosse ver assim, nós não tínhamos nem computador, e hoje eles têm. Então eu não posso exigir deles certas coisas que já não são mais necessárias.
Nós temos que aproveitar esse upgrade tecnológico que nós temos e também de conhecimento. Tá? Os próprios cursos de graduação já mudaram muito, não é? Então, eles trazem com eles certas falhas por causa disso e certos ganhos por causa disso. Algumas coisas do passado, sim, tá? Outras coisas, não. Não é? Então, vamos lá. Outro ponto, compromisso com horário. Tá? Primeiro, responsabilidade com os compromissos. Segundo, entender que dentre os compromissos, um compromisso que o brasileiro falha muito e que quando vai em países mais desenvolvidos, países de ciência forte, ele normalmente passa um pouco apertado, às vezes muito, é a questão de horário. Tá? O relógio, que hoje todo mundo tem um relógio na mão, que é o celular, todo mundo, pelo menos dentro da academia, ou quase todo mundo, né? Essas pessoas, por que nós temos relógio? Porque é uma coisa ruim. Se fosse desnecessária, já não existia mais. Continua sendo necessária. Não é? E é através dessa confluência de horários que você consegue organizar as atividades. Certo? Muita gente fala assim, vou esperar 10 minutos, porque tem gente que ainda não chegou. Me desculpe. E os que já chegaram? Não é? Atrasar, dá problema, acontece com todo mundo. Eu só estou falando daqueles casos que são recorrentes, que a pessoa não liga para o horário. Não está preocupada. Eu tenho uma colega que foi minha aluna e ela era assim, ela não queria saber de horário. Você marcava, vamos passear, vamos. Que hora? Às 8. 9h30, ela estava começando a chegar. Não, eu sou assim, sou assim, sou assim. Bom, se formou, arrumou emprego, hoje está assim, vivendo, contando minutos e segundos. Né? 2 empregos, aquela coisa e tal. Então, são coisas que chegam mais cedo ou mais tarde, você vai conviver. Né? E aprender a conviver bem com isso, sem também se fechar demais, é uma coisa importante. Então, pensa nisso. Fazer seu aluno perceber a necessidade dos compromissos. Olha, essa reunião está marcada para as 14 às 14. Não é às 14h05, não é às 14h10. Né? Isso é um ensinamento, é a prática do dia a dia. Reproduza dentro do seu grupo questões de compromisso que são necessárias. Não é porque é o seu aluno, o seu orientando, que você, ele entregar hoje, mas falar, não deu, vou entregar amanhã. Você tem que mostrar, olha, você pode entregar amanhã. Só que saiba que você não cumpriu com o nosso combinado. E é lógico que essas coisas têm que ser combinadas. Algumas não são combinadas, porque vem de cima para baixo. Paciência, quantas vezes eu não fiz coisas que eu não gostava. Mas se eu estou dentro do sistema, eu tenho que obedecer certas coisas do sistema, mesmo que eu xingue. Não preciso xingar para os que estão em volta, posso xingar para mim mesmo aqui, né? Mas você tem que... Isso é uma questão de maturidade. Essa maturidade a gente tem que aprender com o grupo que a gente está convivendo. Você pega pessoas que vêm de uma realidade, às vezes, muito diferente dessa, e vai entrar num sistema profissional e tem que aprender isso. Isso vai, né, pode evitar que ele até perca a chance de alguns empregos, né, por causa de uma certa imaturidade nisso. Então, o grupo deve ensinar a conviver em grupo. Não é só isso que está envolvido, mas a questão do compromisso dos horários é um dos itens importantes, sim. Tá? Quando o aluno te traz dúvidas, o que o orientador deve fazer? Ele vai responder. Não vai responder. Dependendo da dúvida, sim. Faço agora ou faço daqui 10 minutos? Pode fazer agora. Dependendo da dúvida, ok. Né? E do tempo que cada um tem. Mas, em geral, perceba o seguinte, por trás de uma dúvida, tem elementos que levaram à dúvida. E muitas vezes, pela dúvida que nós temos, nós conseguimos identificar, de fato, qual é o elemento que está ali por trás. Qual é o elemento que está por trás daquilo? O que, de fato, ocasionou essa dúvida? Faltou conhecer isso, faltou conhecer aquilo, foi uma questão de lógica. O que foi? Então, quando o orientador consegue perceber nesse nível, ele consegue muito bem resolver o problema na base e não simplesmente na casca ali de cima. Então, pensa nisso. Olhe, né, para as dúvidas, mas olhe para a base das dúvidas. Outra coisa importante dentro desse sistema mesmo, dessa questão mesmo, sempre que possível, jogue questões para o aluno, para que, respondendo às questões,
ele consiga chegar, né? Ele consiga chegar na resposta. Eu, às vezes, estudo com a minha filha, ela tem umas coisas para fazer, né? Ela está na 6ª série, eu fico ali. E ela não entende uma questão, ou está com dúvida, o que eu faço? Eu não dou a resposta para ela. Eu vou colocando algumas questões que ela vai resolvendo até que cai a ficha. Ah, então é assim? Falei, tá vendo? Então perceba que você... Porque isso estimula a pessoa a pensar, a raciocinar. Senão, a pessoa só fica uma receptora, né, do orientador. Ele falou, é assim eu faço. Ele falou, é assim eu faço. Isso não forma cientista. A hora que sair pelo mundo, vai ter que criar coisas novas. Trazer conhecimento novo que o mundo não conhece ainda. É você que vai trazer. E como formar esse tipo de pessoa? Então, isso também é fundamental, né? Evite sempre que possível mandar. Faça a pessoa perceber a necessidade de fazer. Quando não der, mande, porque às vezes a pessoa não está madura o suficiente para entender aquela necessidade. Você vai mandar explicando. Não é assim, faça aquilo. Não, não. Olha, precisa fazer aquilo, faz agora e tal. Mas por que precisa fazer agora? Por causa disso, disso, disso. Você dá as razões, dá os motivos. Não é? Porque senão fica uma relação que você conduz pessoas, mas você não forma as pessoas no sentido que você quer conduzir para chegar a ser um cientista. Não é? Formal você forma de qualquer jeito, porque toda experiência é formativa. Agora, formativa para que lado? Para onde? Onde vai chegar com essa formação? Vai ser uma boa formação ou uma formação ruim? Então, tem que ter clareza nisso também, tá? Se a pessoa percebe a necessidade, ela percebe aquilo lá, aí a coisa vai para frente. Outro ponto. Lembre-se, ciência é uma atividade intrinsecamente internacional. Tá? Então, forme seus alunos para conversarem com os especialistas de outros países, do seu país, dentro do tema que estão estudando. Olha, eu estou estudando aqui o processo de alfabetização com adultos aqui no nosso país. Ah, legal, muito bacana, estou investigando isso. Isso, você acha que isso só tem aqui? Óbvio que isso tem em alguns outros países também, tá? Se é em todos, eu não sei, mas enfim, tem. E tem pessoas investigando isso? Tem. Então não adianta você falar, mas o meu é aqui do Brasil, é diferente do outro. Só é diferente a nacionalidade. Nós estamos trabalhando com pessoas adultas que querem aprender a ler, por exemplo. Aprender números, trabalhar com números. E isso é geral, né? Então, os métodos, as histórias, estão todas espalhadas por aí. É preciso essa conversa transversal. Não importa, né, qual seja o tema da sua pesquisa. Então, pensa sempre nisso. Ciência é um debate internacional. Por isso que é legal, porque você debate com culturas diferentes sobre o mesmo processo, sobre a mesma ideia, feitas por formas diferentes. Pensa nisso daí, né? Veja como o conceito de ciência interfere muito nisso daí. Porque é lógico, amanhã seu aluno sai, de repente, por que muitos vão fazer pós-doc no exterior? Só porque gostam de passear? Não, tem gente boa lá trabalhando com aquilo também, vão completar. O indivíduo que vai lá só para aprender uma técnica e voltar, ele pode até fazer, mas imagina-se que ele já teve uma formação científica anterior. Se ele não teve, então ele está simplesmente indo buscar o produto lá e trazendo aqui para distribuir. Ele é um revendedor, se ele for vender, e se não for vender, ele é simplesmente um distribuidor de produtos. Não é? Outra coisa, eu já comentei sobre a sua história, não é a história dele. Né? Então, reforce isso. Tá? A tendência das pessoas hoje é a seguinte: elas acham que tudo que é antigo é ruim, porque a velocidade das transformações está sendo tão grande que está ficando na cabeça, e com a história de computação, de Big Data, de não sei o que lá, não sei o que lá, com tudo isso está ficando na cabeça das pessoas, imagino eu, mas vocês podem julgar, né? Aquela ideia de que, puxa, isso aqui já passou, eu tenho que pegar sempre o mais novo, o mais novo, o mais novo, aquela corrida, né? Aquela história de que tudo que você compra já está obsoleto, né? Obsolescência programada. Então, esse tipo de coisa não existe. Tem coisas que
foram descobertas há muitos anos atrás, às vezes décadas atrás, e ainda a gente usa esse conhecimento. Não é? Então, mostrar que no processo de ciência e na vida das pessoas, tem coisas antigas que são ótimas hoje. E tem coisas novas que são ótimas hoje também. Tá? Então, a questão é julgar caso a caso sem preconceito de idade. Para outros preconceitos, as pessoas são ótimas, mas para certos preconceitos do dia a dia, as pessoas parecem que baixam a guarda. E não é assim. Nós temos que tentar ser coerente com as coisas que nós defendemos. Não é? E um último item que eu quero colocar para vocês, lógico que tem mais itens, mas assim, ficar falando um monte também não resolve, que é o seguinte, não procure, né, achar que o futuro do seu aluno, tá? O futuro do seu aluno, ele vai ser dentro daquilo que você está imaginando, que ele vai ser o seu futuro, que vai ter a história sua. Porque, veja, quando nós fomos formados, no fundo, na cabeça de cada um, tinha ali uma ideia de futuro e um jeito de obter esse futuro. Hoje nós temos um outro quadro, né? Um outro jeito de obter esse futuro. Né? O futuro que eu falo assim, não, olha, eu sou biólogo. Então o biólogo é isso, é aquilo, faz isso, faz aquilo. Então eu estou orientando agora em 2021, 2022, eu estou orientando pessoas para ser biólogos, então precisa ser assim, assim, assim. Eu não sei se esses alunos, quando se formarem, desejando o mesmo futuro que eu desejava lá atrás. É simples assim. Então, pense, gente. Pense, porque essa visão de profissional, de coisa e tal, mudou muito, 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 muito. Então, pense. O futuro do seu aluno é um futuro diferente do seu. Olhe para isso e tente ajudá-lo. Ok? É isso e até o próximo.